na gravação, né? Na pós-gravação não, vou chamar vocês para a gente poder falar aí sobre esse assunto que a gente falou sobre 15 minutos, que aí depois a gente entra na temperatura, beleza? Ô Genival, você que está aí de frente, o que você achou aí, o que você entendeu, falaram para nós? Rapaz, que legal, cada vez mais a gente aprende mais um pouquinho. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar. Muito legal mesmo essa sua explicação aí. Como você falou mesmo, o cara empaca quando vê aquela situação, né? Poxa, tem chuveirinho, mas não tem não é a válvula de expansão correta, não está com como é que fala? A equalização externa instalada, né? Está com tampão. Aí o cara empaca mesmo. Aí nessa colocação agora, onde eu posso usar ela em 3 situações, tanto a válvula de expansão interna quanto externa, pô, esclareceu demais aqui, ó. E aí você vai falando, eu vou escrevendo aqui, viu, professor? Isso é bom. Isso é bom. Olha aqui meu pressostato aqui, ó. Tá bom, tá bacana, ficou bom, bem explicadinho. Pois é. Aí, então isso é muito bom, essas aulas que estão passando aí para nós aí. Isso aqui é o pulo do gato que muitos profissionais não têm aí. Né? Então quer dizer, você entendeu que quando for o evaporador direto, pode usar as duas válvulas. Posso usar qualquer uma das duas. Certo. Quando for chuveirinho, distribuidor, só expansão externa. Exato, só equalização externa. Com equalização externa. Isso serve para todos eles, para qualquer tamanho de válvula, certo? Muito bom. Agora, por que, essa que é o pulo do gato, por que eu posso usar nesse evaporador da aula aqui de hoje, esse evaporador que tem um tubo direto, por que eu posso usar as duas? Por que eu posso usar as duas e na outra não? Porque a pressão não tem diferença, tanto na entrada quanto na saída. Exatamente isso. Nesse caso aqui a pressão é igual na entrada e na saída. Exato. Já no chuveiro... Um bar quer dizer 15, 14 PSI. 14,7, né, PSI. Já bota 15 que é para arredondar logo. Né? 14,7, né? 14,7 um bar. É muita informação. Muito PSI, muita pressão, 15 PSI. Então é uma queda de pressão. Então, quando tem o chuveirinho, aí tem uma diferença. Né? Quando tem um chuveirinho, antes do chuveirinho é uma pressão, né? Depois do chuveirinho a pressão diminui por causa do chuveirinho, né? Aí o que vai acontecer? Se você não tiver um equalizador lá depois do chuveirinho, onde é o equalizador do chuveirinho? No final do evaporador. Aí você está pegando aquela pressão lá do final e trazendo para dentro da válvula, que é para poder a válvula regular certinho. Se você tampar aquela, nesse caso aqui que está direto, se você tampar ali a entrada do equalizador, o que vai acontecer com essa válvula? Nesse caso aqui nós estamos vendo aqui na... Fechar, né? Ela não vai ter o equalizador, né? Porque vem de fora, né? Uhum. Aí ela vai ficar inútil, porque ela precisa do equalizador. Dentro da válvula normal, a gente chama isso aqui de equalizada. Dentro da válvula normal tem um buraquinho que joga a pressão da evaporação para debaixo do diafragma. Naquela válvula, né? Naquela válvula comum tem um buraquinho lá dentro. Que joga a pressão debaixo do diafragma. Nessa aqui já vai direto. Não tem um buraquinho, já é acesso direto. A pressão vem na sucção e entra dentro dela, debaixo do diafragma. Quer dizer, a pressão fica debaixo do diafragma, empurrando o diafragma para cima. A mola empurra o diafragma para cima e o diafragma empurra os dois para baixo. Aí acaba acontecendo um equilíbrio ali, né, de pressão. Se você botar a tampa no buraquinho, o diafragma vai ganhar a pressão e vai manter essa válvula aberta direto. Aí ela não vai atuar legal, a pressão vai ficar muito alta e ela não vai ter a temperatura de evaporação adequada, né? Porque a válvula, você sabe, ela trabalha nem aberta totalmente e nem fechada totalmente, ela fica no pulso. Toda vez que ela abre e fecha, ela dá um pulso, quer dizer, ela vive, tanto que a válvula, quando está legalzinho, você põe o ouvido assim perto, ouve-se um chiadinho intermitente. Esse é o trabalho dela correto, porque ela está trabalhando. Agora, quando você ouvir aquilo, ela não está bem, está passando muito líquido, está indo muita coisa. Ela precisa pulsar. Esse pulso que é o barulho certo. Então, se chegou, olhou, o pulso é muito longo um do outro, com pulso longo, né, dando pulso, com um espaço muito grande, é bem possível que essa válvula esteja muito fechada, né, esteja com problema.
E se estiver chiando direto, é porque está aberta demais, está passando muito líquido. Então, o certo é intermitente. O tempo que fica aberta é o tempo que fica fechada, né? Tipo, assim, mesmo tempo fechado, mesmo tempo aberto. Aí ela está trabalhando direitinho. Se não tiver o equalizador, você põe uma tampinha ali, o que vai acontecer? Ela vai ficar aberta o tempo todo, chiando, e não vai gelar, né? Então o pessoal empaca aí. Eu tenho visto muita gente empacada aí. Pô, mas tem uma tampa ali, o que eu faço? Tiro, boto, não boto, troco de válvula, né? Tenho visto muito isso. Agora, eu acho que nessa explicação aí vai ficar legal o pessoal. Acho muito bom. Eu acho que o pessoal vai entender bem que essa questão aí. No caso disso, se a válvula é aberta toda a vida, né, e jogando muito o gás no evaporador, ele não vai gelar porque vai bloquear de gelo no evaporador, não é isso? Não vai gelar porque, vamos dizer assim, a saturação do gás, quer dizer, a transformação do gás líquido em vapor é que faz os frios acontecer. Se ele passa líquido, é um gás de baixa temperatura, mas não é, ele não vai atrair muito umidade para o tubo, quer dizer, ele não vai fazer aquele efeito de transformação, quer dizer, ele vai passar pelo tubo frio, mas como ele é líquido, ele vai passar na parte de baixo do tubo, no meio do tubo para baixo, vamos dizer assim, e não vai ter uma troca suficiente. Agora, ele evaporando, ele saturando da forma líquida para o vapor, ele vai preencher toda a circunferência do tubo, né, em toda a sua extensão, e vai haver uma boa troca, e no que ele se transforma de líquido para vapor, ele baixa mais um pouco a temperatura e traz a molécula de umidade que estão por lá de fora do tubo. Aí vai ser uma troca perfeita, né? Então, ele passar líquido por dentro da tubulação não dá muita vantagem, não gela. Não é que bloqueia, é que não gela bem. E ainda vai estragar lá o compressor, que vai chegar líquido lá no compressor, né? Estragando o compressor. Então, acho que o pessoal, quando assistir a aula depois no Telegram, vai gostar dessa parte aí. Então eu vou continuar agora a segunda parte da aula falando sobre temperatura, né? Temperatura de entrada e saída, para a gente poder... Porque se eu não falar sobre esses dois assuntos, fica difícil de explicar a temperatura de saída e chegada. Bom, então... Fala, meu amigo. Então, assim, professor, tem algumas unidades aqui, eu faço manutenção aqui num grupo aqui de supermercados aqui, e tem justamente isso aí que o senhor está falando aí. Lá na unidade, lá na evaporadora lá, ele tem a válvula, porém está com essa tampinha colocada lá no local lá, e eu já vou providenciar, tá fazendo esse remanejo lá para poder melhorar as condições dele lá. Interessante isso aí, eu não sabia. E agora você sabe por que está errado, né? Porque não vai com a tampinha no lugar, a válvula não tem equalização, a válvula só funciona com 2 pressões. E a válvula, para funcionar direitinho, ela precisa de 3 pressões. A pressão do bulbo, que é a pressão do diafragma, onde fica, o diafragma é onde é o elemento, né, a cabeça da válvula. Precisa da pressão de evaporação debaixo do diafragma e precisa da pressão da mola. Porque a pressão do bulbo é a maior pressão que tem na válvula, ela é muito forte. Então ela é muito mais forte que a pressão da mola e ela é muito mais forte que a pressão da evaporação. Então o engenheiro chegou a uma conclusão? Pode falar. Beleza, mas esse tubo de equalização aí que a gente vai coloca assim nessa válvula, ele é interligado, a outra extremidade dele é interligada em que parte do evaporador? No final. Na saída. Na saída do evaporador. A gente chama de descarga do evaporador. Na saída do evaporador. Quando termina o evaporador, que vai para pegar o sifão, aí ali é conectado o equalizador. Que é para poder pegar a mesma pressão final. Afinal, para não ter dúvida que ele está pegando em outro lugar e ela pode ser diferente. Está pegando afinal. De qualquer maneira, você sabe que a pressão de evaporação é a temperatura de evaporação é igual. As duas coisas são iguais. Só que assim, quando inicia a temperatura de evaporação, ela tem uma pressão e uma temperatura baixa. Quando termina a pressão de evaporação, ela tem uma pressão, mesma pressão do início, porém uma temperatura alta. Daí que se dá o ΔT, que se dá o diferencial de temperatura e é onde chega no superaquecimento. No caso do chuveirinho, o que acontece? Ele inicia-se com uma temperatura de evaporação e uma pressão de evaporação
vamos dizer todas duas. Uma baixa, outra uma determinada pressão. Quando passa pelo distribuidor, o que acontece? Perde-se pressão. É o único caso que se perde pressão. É o único caso que muda a pressão. Aí a pressão passa por uma pressão mais baixa. Ela perde pressão naquela... Porque o distribuidor é um cano fino, então ele perde um pouco de pressão que vinha. Perde a pressão. É porque a pressão, o líquido foi injetado na saída da válvula, é um tubo grosso, vamos dizer assim, de meia. Aí de repente, quando ele está naquele tubo de meia, ele tem que entrar num tubo mais fino. Acaba diminuindo a pressão. Então quando ele sai do outro lado, ele tem uma outra pressão. Digamos, ele saiu com 30 psi ali na saída, né? 30 psi de pressão e menos 20 de temperatura. Quando passou pelo tubo capilar, pelo distribuidor, que é feito com um tubo de 1/4, às vezes 3/16, quando chega do outro lado, ele está lá com 15 psi, que era 30, passou para 15, porque perdeu 1 bar, passou para 15 psi e a temperatura está menos 20 ainda. Quer dizer, nesse caso aí a temperatura manteve-se, mas a pressão diminuiu. Mas quando chegar no final do evaporador, ele vai estar com os mesmos 15 psi, que é a pressão, mas a temperatura terá subido, digamos aí, para menos 5. Então ele perdeu a temperatura. Então, nesse caso aí, a gente precisa que o equalizador fique fora dessa área para pegar a verdadeira pressão na saída do evaporador, para poder equalizar essa válvula. Porque senão, se ele pegasse aquela pressão de saída, que é 30 psi, o que ia acontecer? A válvula ia fechar antes e não ia equalizar do jeito que precisava. Ia distorcer, ia ser um sistema distorcido. Então precisa que seja pego lá no final do evaporador, né? Por isso que precisa. Entendeu? Então, essa diferença. Então, se você encontrar lá um evaporador que tem chuveirinho, vamos pensar, que tem chuveirinho e o equalizador, e a válvula é com o equalizador externo e tá com a tampinha, porra, tá errado demais. Nossa, tá errado toda a vida, né? Se você pegar o evaporador, que nem esse, direto, que tem o tubo ali, direto, não tem chuveirinho, mas que tenha o equalizador externo e que não esteja ligado ao equalizador externo, também está errado também. A tampinha também está errado. Então, a válvula tem equalizador, ela tem que ter o equalizador conectado nela. Não pode botar tampinha, hipótese nenhuma. Não pode. Não pode. Não tem como. Não existe essa opção, né? Agora, quando o evaporador tem chuveirinho, aí é obrigatório usar a válvula equalizada. Então, são três princípios básicos que você tem que guardar. É direto, pode usar as duas válvulas. É com chuveirinho, tem que usar só a outra equalizada. E tem equalização, não pode levar tampinha. Guardou esse princípio, você não vai errar em nenhum serviço. Tranquilo. Show de bola. Entendeu, Marivaldo? Entendi. Então vamos continuar aqui para a gente poder fazer a parte da temperatura agora.